Doutor Álvaro Sá, muito boa tarde, obrigada por estar mais uma vez no consultório do Porto Canal. Já temos uma chamada em linha, por isso, se me desse licença, e ao encontro de Clara Correia, que nos liga de Gaia. Muito boa tarde, Clara. Boa tarde, está. Tem uma pergunta a fazer ao Dr. Álvaro Sá? Tenho, se possível. Faça favor, então, Clara. Pronto, muito boa tarde, Sr. Doutor. Boa tarde, Dona Clara. Eu só queria fazer uma retificação. Eu aqui há uns meses atrás tinha muitas dores nos olhos, principalmente no olho esquerdo, e consultei o oftalmologista e ele disse que eu que tinha os olhos secos e então receitou-me umas gotas para eu pôr diárias. Eu na altura, pronto, com aquela precipitação, não perguntei ao seu doutor e agora eu gostava de perguntar se eu terei mesmo que usar as gotas para sempre, porque se deixar um dia ou 2 dias colocar, eu tenho na mesma dor. Boa tarde, Dona Clara. De facto, o olho seco pode dar muitas dores a nível da superfície ocular. Porquê? Porque a superfície ocular, especialmente a córnea, que é esta, eu vou-me socorrer aqui do meu modelo, que é esta estrutura transparente à frente do olho, é o tecido humano mais inervado. Se não tiver uma lágrima a ser produzida em qualidade e em quantidade suficiente, vai ter um desconforto a nível da superfície ocular. E, portanto, nós chamamos isso olho seco, ou porque a lágrima não é produzida em quantidade devida, ou porque não tem a qualidade que deve. E, portanto, se o olho fica seco, a córnea fica sensível e começa a ter dores oculares. E, então, muitas vezes nós aceitamos lubrificante ocular, que eu depreendo que seja as gotas que tem, para adicionar um pouco de lubrificante à superfície do olho e minimizar estas queixas. Claro que, se estiver muito tempo a fixar, por exemplo, a ver televisão, ao computador, a ler, a conduzir o carro, qualquer pessoa que esteja muito tempo a fixar, pisca menos os olhos e, por esse motivo, também facilita que o olho fique seco. Se ainda por cima estiver em ambientes secos com ar-condicionado, ventoinhas, no carro, por exemplo, o vidro aberto, também vai favorecer a evaporação da lágrima. Portanto, deve evitar estar muito tempo a fixar, mal começa a ter queixas, deve parar, evitar ambientes secos e lubrificar. Claro que nós dizemos lubrifique em SOS, isto é, se o seu olho pedir, ponha várias vezes por dia, 5, 6 vezes por dia. Se se sentir confortável e não tiver dores, então aí pode passar vários dias sem pôr. Tá. Mas neste caso, a Clara, deixa-me fazer uma pergunta. Neste caso, a Clara disse que esteve 2 dias sem pôr e que começou a doer novamente os olhos. Sim. E eu perguntava-lhe se, mediante aquilo que o Dr. Álvaro Sá disse, se geralmente está perto de ar-condicionados ou se está sempre... Ar-condicionado não, mas como o meu trabalho é costura, portanto eu estou muito fixa a trabalhar e talvez seja isso. Certo. E a pergunta... muitas vezes, desculpe interromper, e muitas vezes as pessoas, é preciso explicar isto, porque as pessoas dizem assim, então o médico disse-me que eu tenho o olho seco, eu estou sempre com o olho úmido e muitas vezes até lacrimeja. E porquê é que isso acontece? Porque o olho sente-se tão seco que produz lágrima em excesso e, portanto, a pessoa começa a ter umidade no olho, sempre a limpar o olho, a lacrimejar. E isso também faz parte do olho seco. É. E neste caso a pergunta da Clara tinha a ver com o facto de ter que usar para sempre, não é? É sim. Pois, deve usar, se tem essa atividade profissional e se de facto tem queixas, então deve usar sempre que necessitar. Claro que as senhoras têm um handicap. É que pelo facto de começarem a ter a menopausa a partir de determinada idade, também a produção de lágrima não tem a mesma qualidade que tinha há uns anos atrás. E, portanto, só pelo facto de ser mulher, muitas vezes é mais frequente necessitarem de lubrificante ocular. E neste caso, o Dr. Álvaro Sá, deixe-me fazer-lhe uma pergunta que eu não sei se vai ser ridícula ou não. Estas gotas que a Clara fala e que o Sr. Doutor também estava a falar, tem alguma coisa a ver com aquelas lágrimas que se compram na farmácia? É isso mesmo. É mesmo isto? É. Há, segundo os meus cálculos, 40 e tal marcas de lubrificantes oculares. Uns têm umas propriedades, outros. O fundamental é lubrificar o olho. Às vezes até só com soro fisiológico chega. Só que o soro fisiológico é demasiado líquido e evapora-se muito rapidamente e, portanto, a pessoa fica bem durante uns minutos e depois tem outra vez queixas. Por isso é que se socorre de um lubrificante ocular, de uma lágrima artificial, que é mais espessa e fica mais tempo em contacto com o olho. Muito bem, Clara, não sei se tem mais alguma dúvida. Não, fiquei
Fiquei bem esclarecida. Agradeço imenso Muito obrigada. a atenção e muito obrigada. Um bom programa. Muito obrigada. Boa tarde e obrigada. Muito obrigada, Clara. Boa tarde e até à próxima. Vamos agora ao encontro de Maria Torres, que nos liga de Gaia, penso eu. Muito boa tarde, Maria. Exatamente, muito boa tarde. Acertei, está a ligar de Gaia, certo? Exatamente. E então, tenho uma questão a colocar aqui ao Dr. Álvaro Sá. Exatamente. Olha, é o seguinte, eu tenho a doença de Stargardt, que já me foi diagnosticada há bastantes anos, há 13, 14 anos seguramente. Pronto, e como tenho uma grande sensibilidade à luz, melhor dizendo, uma hipersensibilidade à fotofobia, pronto, tento me proteger da melhor maneira, com óculos escuros e pronto, tento aquilo que tenho sido aconselhada. Acontece, pronto, tenho estado a ouvir o vosso programa com o Dr. Álvaro Sá, pronto, eu gostaria de saber, pronto, nesta fase eu tenho quase 49 anos, de facto é muito complicada, pronto, a questão da luz, principalmente no verão, e às vezes nem sempre no verão, mas no inverno, em dias de maior luminosidade. O que é que se haverá algum aconselhamento em termos de aquisição de lentes, de algum tipo de óculos? Eu já tentei várias situações. Poderia haver algum aconselhamento nessa parte, nessa área? Muito boa tarde, Dona Torres. De facto, a doença de Stargardt é uma doença da retina e, portanto, precisa de toda a luz possível e imaginária para conseguir ver melhor. Até porque, quando temos muita luz, a menina do olho, a pupila, fica mais pequenina e, portanto, nós temos um bocadinho mais de visão. Isso chama-se efeito estenopeico. Por outro lado, tem muita sensibilidade à luz e, portanto, se tem muita sensibilidade à luz, devia-se proteger. O que é que nós utilizamos? Óculos de sol. Se forem os óculos de sol muito escuros, vai estar mais confortável, mas tem menos visão. Tem menos visão porque entra menos luz para dentro do olho e porque a pupila dilata. E ao dilatar, tem menor acuidade visual porque os raios oblíquos que entram diminuem a sua visão. Portanto, compre uns óculos de sol, claro, sempre com proteção ultravioleta, fundamental. Óculos de sol que não têm proteção ultravioleta só fazem mal, porque então vão dilatar a pupila, entram mais raios ultravioletas, portanto estamos a prejudicar mais a retina do que a favorecer. Há quem diga que quando for assim mais vale nem usar nada, não é? Exatamente. Portanto, ou usam os óculos de sol com raios com proteção ultravioleta, ou então mais vale não usar. Inclusive, aqueles óculos vulgares, os óculos transparentes, com lentes brancas, também têm que ter proteção ultravioleta. Portanto, a função dos óculos de sol é, no fundo, porque são escuros, diminuir a quantidade de luz que entra e tornar a visão mais confortável. Penso que será, não uso uns muito escuros, uso umas lentes que nós chamamos de esportivas, que são umas lentes que não são muito escuras, nem são muito claras. E assim tem, penso eu, o melhor das duas situações. Muito bem. Maria, mais alguma questão? Doutor? Mais alguma questão, Maria? Olha, já agora eu acabei de ouvir aqui a conversa com a pessoa que interviu anteriormente sobre a menopausa e a lubrificação do olho. Pronto, eu para já não tenho problemas com lubrificação ocular, mas de facto estou a entrar na menopausa e isso pode ser vamos chamar, um problema acrescido. Já está com medo, Maria. Sim, é verdade. Mas nem todas as mulheres vão precisar de lubrificante ocular, não é? Okay, sim, não fique assustada com isso. Sim, agora, mas é uma questão a terem atenção. Sim, claro. Se começar a ter, você nota mesmo o olho um bocadinho seco, picadelas no olho, dor ocular, muitas vezes depois de estar algum tempo a fixar, está a ver a televisão, as legendas de um filme e passado 10 minutos começa a ver um bocadinho mais turvo. Mas como ouvi, achei que era oportuno colocar a questão. Peço desculpa. Nada, não tem mal. Portanto, isso é só mais um fator que ajuda a agravar os sintomas de olho seco. Mas há muitas mulheres que não têm qualquer problema de olho seco, não se preocupe. Okay, muito bem. Maria, muito bem. Muito obrigada. Muito obrigada, muito boa tarde. Obrigada por ter ligado, muito boa tarde. Muito obrigada. Vamos agora a falar com Adalberto Azevedo, que nos liga do Porto. Muito boa tarde, Adalberto. Muito boa tarde. Como está? Soutório, muito obrigado. Ele for uma questão relativamente complexa, mas é no sentido de fazer um diagnóstico do problema que tem. Eu já fui operado 6 vezes aos olhos, tive 4 descolamentos de retina e já deixei de ter 2 cataratas. A minha pergunta vai neste sentido. Em relação ao descolamento de retina, o diagnóstico que eu tenho é que poderá eventualmente voltar a acontecer. E de uma forma, pelo menos a experiência que eu tenho de um colega consultor, é que, portanto, a minha retina é 300% pior do que
uma retina normal, tanto no olho esquerdo como no olho direito. Eu tenho uma miopia bastante avançada, só para lhe dar uma ideia, no olho direito tenho cerca de 10 dioptrias e no olho esquerdo 18. Pronto, a minha questão vai neste sentido. Aconselharam-me, eventualmente, a consultar uma clínica em Espanha de nome IMO. Não sei se o doutor me aconselharia nesse sentido ou saber que tipo de terapia que eu teria que fazer para detectar novos descobrimentos. Muito obrigado e, entretanto, queria aguardar a resposta do doutor. Muito obrigado, Sr. Adalberto. Conheço perfeitamente a clínica em Barcelona, a IMO. O diretor é o Dr. Coelho, um fantástico oftalmologista, mas também lhe devo ser honesto, o que se faz lá fora faz-se aqui em Portugal também. Eu não vejo que lá fora os tratamentos e os profissionais de saúde sejam melhores que os portugueses, honestamente não. Nós encontramos em vários congressos internacionais, trocamos ideias, cada um apresenta os seus trabalhos, nós aprendemos com eles, eles aprendem connosco. Agora, o que acontece consigo é que, de facto, tem uma coisa que favorece o descolamento de retina, que é a sua alta miopia, por aquilo que eu percebi. Há vários tipos, há 4 pontos que podem criar a miopia. Uma delas, um desses 4, é o comprimento do olho. Um olho geralmente tem cerca de 22, 23 milímetros de comprimento axial, isto é, socorrendo do meu modelo, desde a ponta da córnea, desde o ápex da córnea até à face posterior do globo ocular, 22, 23 milímetros. Agora imagine um alto míope pode ter um comprimento de 25, 30 milímetros. Isso faz com que o seu globo ocular seja muito esticado, entre aspas, que a sua retina esteja completamente esticada e muitas vezes há zonas de maior fragilidade, zonas de degenerescência de retina, zonas com lacunas de retina e, portanto, pode haver microburacos em várias regiões da sua retina que podem favorecer o descolamento de retina. E aí não há muito a fazer, a não ser proteger. Uma das formas de proteger é diagnosticar muito bem onde estão esses microburacos e fazer uma barragem de laser à volta. Já o fiz. Pronto. O que é que o laser faz? Faz, no fundo, uma queimadura térmica em 360 graus à volta desses microburacos, provocando uma espécie de uma cicatriz à volta dessa zona. Há outra forma de evitar que haja descolamentos, que são indentações da esclera, isto é, pela parte de fora do globo ocular, nós aplicamos pequenas cintas de silicone ou pequenas tiras que vão, no fundo, comprimir o globo ocular na zona onde tem os tais microburacos ou degenerescências da retina, ou maior probabilidade de ter um descolamento de retina e, portanto, vai diminuir a tração da retina nessa região, deixando essas zonas, esses microburacos ou essas zonas mais suscetíveis de vir a dar um descolamento de retina apoiadas sobre essa indentação. E, portanto, fazemos a indentação, fazemos o laser e, portanto, essas zonas ficam todas protegidas. Agora, na realidade, quando nós temos olhos altos míopes que têm a retina muito frágil em várias zonas, por muito que nós protejamos a retina, pode haver sempre uma zona que pode rasgar, pode romper, pode fazer um buraco, pode ter uma tração e pode ter um novo descolamento de retina. Doutor, posso interrompê-lo para fazer uma pergunta? Porque Claro. eu penso que o Alberto também disse que sofria ou já sofreu, não sei, de cataratas. Não, já fui operado a 2 cataratas. E eu não sei se isto é verdade, mas com o meu pai, por exemplo, aconteceu o facto de ter sido operado às cataratas e depois ter tido um descolamento de retina. Não, mas o meu caso Não é sei diferente. se isso também terá alguma coisa a ver. Não, os descolamentos foram anteriores, digamos, a... Os seus não às tiveram cataratas. nada a ver com as cataratas, mas Não, eu agora não. já por aí já Certo. gostava de perguntar. Mas é verdade. Desculpe só, eu tenho 2 lentes intraoculares, tanto no olho direito como no olho esquerdo. Certo. Quando aproveitei, quando fiz a operação às cataratas, quando Certo. colocava precisamente essas 2 lentes intraoculares. Mas a minha questão é no sentido, o que é que eu teria que fazer para, ou deixar de fazer, não é, neste caso, para não voltar a acontecer esta situação de descolamento que digamos, é complexa, não é? É complicadíssimo. Desde logo, Sr. Azevedo, estar atento aos sinais iniciais de um descolamento de retina. E há 3 sinais fundamentais. Quando começar a ver faíscas de luz, isso significa que alguma zona da sua retina está a ser tracionada.
Muito bem. Se começar a ver pontinhos pretos, eu calculo que você tenha pequeninos pontinhos pretos que andam de um lado para o outro. Que você... Isso, não. quando o senhor mexe a sua vista. Exatamente. No entanto, você, por exemplo, de manhã acorda e vê, eu tenho mais pontos pretos, tenho mais 5 ou 6 do que tinha Mas de ontem. olhos fechados ou de olhos abertos? Muito bem. Eu respondo-lhe já isso. Pode ver isso e, portanto, se de repente notar que está a haver mais pontinhos pretos, Claro. é um sinal urgente para ser visto nesse dia. E o terceiro ponto é se começar a ver uma sombra fixa, que eu calculo que já viu isso, porque é a retina a começar a tapar o seu olho em qualquer dos quadrantes. Ora, os pontinhos pretos podem significar que houve uma ruptura de um pequeno vaso e, portanto, tem pequeninas gotas de sangue misturadas no gel que temos dentro do olho, que se chama vítreo. E, portanto, a pessoa experimenta essa nova sensação de ter mais pontinhos pretos. As faíscas, como expliquei, são as trações da retina. E, finalmente, a sombra é um bocadinho da retina que está a começar a tapar a visão. Qualquer um destes sinais, e o senhor tem que perceber muito bem que estes 3 sinais são sinais de alarme, tem que ir nesse dia, não é esperar pelo dia seguinte, isto vai passar. Nesse dia tem que ir ao hospital. E pronto, e penso que é, claro, confiar no seu oftalmologista, fazer uma consulta com alguma regularidade, dilatando a pupila, vendo o fundo do olho, vendo muito bem se surgiu mais alguma zona que deve ser protegida e pronto. E isso basta para ficar tranquilo e ser bem vigiado, está bem? Olha, muito obrigado pelo esclarecimento, agradecimento. Muito obrigada, Um abraço, Adalberto. senhoras. Boa tarde. Muito obrigada, até à próxima. Vamos agora falar com Maria do Céu Borges, que nos liga de Matosinhos. Olá, muito Maria. Olá, muito boa tarde, Maria do Céu. Como está? Eu estou de Portanal, com grande prazer. Quer fazer a sua pergunta? Minha pergunta era a seguinte, doutora. Eu já fui ao oftalmologista e disseram-me que eu tinha glândulas gordas, porque a vista de vez em quando fica-me um bocado baixa. E ando sempre a chorar e com ardor e parece que tenho areia nos olhos. Não sei se tem a ver com sinusite, se é renite alérgica, se estou a pôr umas gotas de Avitém, não sei. Muito boa tarde, Dona Maria do Céu Borges. Pois, de facto, falou-me em sinusite e rinite. Nós, quando produzimos lágrima, e nós estamos sempre a produzir lágrima, nós temos a ideia que produzimos lágrima só quando choramos, não é verdade, estamos sempre a produzir lágrima e sempre que piscamos o olho estamos a remover a lágrima que foi produzida para 2 canais que temos no canto do olho, no canto interno do olho, canalículos lacrimais, que depois vão dar ao saco lacrimal e finalmente dão às fossas nasais. Vamos imaginar que tem um desvio do septo, ou tem uma sinusite, ou tem uma rinite. Tudo isso são inflamações da mucosa que reveste os seios perinasais. E, portanto, se nós pensarmos que estes canais são muito fininhos e que a lágrima vai passar por estes canais para as fossas nasais, imagine ter uma rinite, nessas alturas a mucosa fica mais espessa e esses canais ficam, entre aspas, entupidos. E por esse motivo a lágrima quer passar e não consegue e por isso começa a chorar e começa a ter o olho úmido. Isto também vai estar relacionado com a conversa que tivemos no início do programa do olho seco. A senhora pode perfeitamente ter olho seco, necessitar de lubrificar os seus olhos, mas há situações que podem agravar as suas queixas, nomeadamente o tal lacrimejo. Por exemplo, se tiver uma alergia, a rinite ou a sinusite. Sim, mexendo em roupa. Sim. Maria, não estamos a conseguir ouvir. Se puder repetir. Mexendo em roupa ou papéis, eu fico muito pior. Pronto. Pode ter uma alergia, quando se estende a roupa, pode ter os ácaros, o pó, enfim, tudo Pois isso tenho 100%. pode sensibilizar as suas mucosas nasais. Ao sensibilizar as suas mucosas nasais, a lágrima não vai conseguir passar para as fossas nasais e começa a chorar. Para além disso, também, a superfície do olho pode ter alergias, pode ter várias poeiras que entram em contacto com a superfície do olho e isso vai irritar o seu olho. Por isso também pode ter sensação de corpo estranho, como disse, areias, picadelas, rubor ocular, olho vermelho, visão turva porque o olho seca ou inflama, portanto tudo isso pode estar relacionado. Primeiro talvez tratar as suas causas alérgicas. Pois estou a tratar. Isso, ir a um colega de imunoalergologia e também a um oftalmologista. Eu ando no Pedro Espano. Perfeito. Muito bem, Maria do Céu. Penso que ficou aqui respondida a pergunta, à sua dúvida. Muito obrigada por ter ligado e muito boa tarde. Até à próxima. Vamos agora até ao Alentejo, Évora. Rita Duarte, muito boa tarde. Rita, consegue fazer a pergunta assim muito rapidamente para ainda termos tempo de ouvir o doutor? Consigo. Sim, então. Olá, boa tarde. Sim, Olha, sim. eu só queria que o doutor me explicasse o que é o descolamento da retina.
Muito bem. Muito boa tarde, Dona Rita. Ora, primeiro, o que é a retina? Vamos socorrer aqui do modelo. A retina é um tecido neurosensorial que está a revestir o globo ocular por dentro. No fundo, o olho não vê. O olho vai captar informação. Quem vê é o cérebro. Portanto, os olhos são receptores. Quem é que vai captar essa informação visual? É a retina, que depois a vai transmitir através dos nervos ópticos para o córtex visual. Ora, a retina tem que estar completamente aplicada na sua posição. Vamos imaginar que, por um traumatismo ou espontaneamente, a retina forma um pequenino buraquinho. Ao formar um pequenino buraquinho, o líquido que está dentro do olho vai infiltrar-se por esse buraco e a retina vai descolar como um papel de parede úmido. E, portanto, se a retina vai descolar, ela tem que ser imediatamente tratada. O ideal é ser operado no próprio dia. Porquê? Porque há uma zona fundamental da retina que se chama mácula. A mácula fica temporalmente ao nervo óptico, fica nesta zona aqui assim. A mácula é responsável pela visão central. Você, quando olha para as pessoas, está a ver através das duas máculas dos olhos. Agora, imagine a retina descolar de uma forma periférica e vai descolando por ali fora e descola a mácula. Depois de descolar a mácula, dificilmente vai ficar a ver bem, mesmo sendo operada. Portanto, temos que dividir o descolamento de retina em dois. O descolamento de retina com a mácula aplicada tem bom prognóstico, pode ser operado, vai ser operado e fica bem. E temos o descolamento de retina com a mácula descolada, que por muito que seja operado, dificilmente vai voltar a ficar bem, porque reaplicando a mácula, ela nunca mais vai voltar a ficar no mesmo local. E por esse motivo, a pessoa vai sempre ficar a ver bastante menos do que aquilo que via. Rita, penso que ficou aqui a resposta. Tem mais alguma dúvida? Não, muito obrigada, doutora. Obrigada. Esclarecida. Muito obrigada, É que Rita. Muito boa tarde, Rita. Muito obrigada Boa tarde, por ter ligado. Doutor Álvaro Sá, muito obrigada por ter estado aqui Obrigado, eu. presente no consultório de Porto Canal.